Desde as luzes brilhantes da Broadway até as colinas encantadas de Hollywood, a vida de Julie Andrews tem sido uma jornada cheia de magia e desafios. Sua história, marcada pela guerra, amor e tragédia, nos transporta desde os palcos do West End em sua infância, até as batalhas pessoais mais profundas de sua maturidade. Número 1. A Guerra e a Menina Prodígio. Julie Andrews não era uma criança comum. Sua vida, desde os primeiros anos, foi marcada pela agitação. Ela nasceu em 1935 na Inglaterra, pouco antes de o mundo explodir na Segunda Guerra Mundial. Enquanto outras crianças brincavam nas ruas sem preocupações, a infância de Julie foi interrompida pelo caos e pelos bombardeios alemães sobre Londres, que destruíram a paz de sua cidade natal. Imagine crescer com o rugido das sirenes antiaéreas como parte do seu dia a dia. Correndo para abrigos improvisados, enquanto os aviões cruzavam os céus com promessas de destruição. Isso foi o que Julie viveu. Desde muito jovem, sua voz começou a se destacar, algo que não passou despercebido para seu padrasto, Ted Andrews, que também era um artista. Sob sua influência, Julie começou a receber aulas de canto. Aos 10 anos, já mostrava um alcance vocal prodigioso, capaz de alcançar notas que outras cantoras de ópera teriam invejado. Com seu tom inconfundível, Julie se destacava nos espetáculos de vaudeville, nos quais atuava junto com seus pais, que percorriam as cidades da Inglaterra entretendo as tropas durante a guerra. Mas o contexto em que cresceu não era fácil. Londres estava em chamas, não apenas pelos ataques aéreos da Luftwaffe, mas também pela Guerra de lá. Pelo caos interno das famílias que tentavam sobreviver ao conflito. No entanto, o verdadeiro drama de sua vida não vinha apenas do exterior, mas de sua própria casa. Barbara Ward Harrison, sua mãe, e Ted Andrews, seu padrasto, lutavam contra o alcoolismo, uma batalha que os tornava emocionalmente instáveis e violentos. Embora Julie encontrasse refúgio em sua música, sua casa era um campo de batalha emocional. O impacto desse ambiente caótico deixou cicatrizes que marcariam sua vida para sempre. Enquanto os bombardeios sobre Londres continuavam, Julie, assim como milhares de crianças, foi evacuada para o interior da Inglaterra. Apesar do medo constante, algo mágico surgia toda vez que ela subia ao palco. A jovem Andrews já era uma estrela em ascensão, atuando com uma graça e habilidade que surpreendiam a todos. No entanto, sua vida por trás das cortinas era um reflexo do caos exterior, instável e cheia de incertezas. Em meio a esse tumulto, houve momentos de luz para a jovem prodígio. Um desses momentos foi quando ela teve a honra de cantar diante da Rainha Isabel, a futura rainha-mãe. A pequena Julie, com apenas 14 anos, fez uma reverência diante da rainha, que lhe disse: "Você cantou lindamente esta noite." Para a jovem Andrews, essas palavras ressoaram como o primeiro reconhecimento real de seu talento. E não era qualquer elogio. Era a própria rainha quem o dizia. Julie sentia como seu coração se enchia de orgulho, um sentimento que a impulsionaria a seguir em frente, apesar dos obstáculos que enfrentava em casa. A vida de Julie Andrews estava dividida em duas realidades. Uma, a do brilho e aplauso sobre o palco, e outra, a escuridão e o medo dentro de seu lar. À medida que sua carreira avançava, o talento da menina prodígio continuava a deslumbrar. Mas as sombras de sua infância permaneciam presentes, lembrando-a de que a fama não podia apagar a dor que carregava dentro de si. Ao final de cada apresentação, quando as luzes se apagavam e o público ia embora, Julie voltava a uma realidade onde o amor e a segurança se uniam. Eram tão escassos quanto os alimentos racionados daqueles anos de guerra. No entanto, a jovem Julie, com uma força que poucos podiam imaginar, continuava em frente. Sua música era seu refúgio. E enquanto o mundo exterior desmoronava, ela continuava cantando, mostrando ao mundo que, mesmo nos tempos mais sombrios, a beleza pode surgir dos lugares mais inesperados. E assim, a pequena Julie, nascida em meio ao caos, começou a forjar seu destino como uma das estrelas mais brilhantes do espetáculo mundial.
Número 2. Entre o canto e a dor. A tempestade familiar. Enquanto Julie Andrews brilhava cada vez mais no palco, a tempestade em sua casa continuava crescendo. A menina prodígio, que deslumbrava as audiências com sua voz e encanto, tinha uma vida doméstica que era tudo menos mágica. Sua mãe, Barbara Ward Harrison, e seu padrasto, Ted Andrews, lutavam contra seus demônios pessoais, em particular o alcoolismo, o que criava um ambiente cheio de tensões e abusos. Essa situação, longe de ser uma simples crise temporária, tornou-se a sombria constante da infância e adolescência de Julie. Imagine ser uma adolescente com um talento incrível, aclamada por sua voz angelical e por sua destreza no palco. Mas ao voltar para casa, encontrar uma realidade muito diferente. O lar deveria ter sido um lugar de refúgio, de segurança, mas para Julie era tudo o contrário. Ted, que inicialmente a havia introduzido ao mundo do canto, começou a mostrar um lado obscuro que até então estava oculto. Sua relação com o álcool tornava instável e, muitas vezes, abusivo. Bárbara, presa em sua própria dor, não foi capaz de proteger sua filha, e isso deixou Julie emocionalmente exposta e sem escape. A fama começava a despontar na vida de Julie. Mas com ela também vinha o isolamento. O público a via como uma jovem estrela em ascensão, mas ninguém sabia o que acontecia atrás das portas de sua casa. Em suas memórias, Julie fala abertamente dos momentos de angústia que viveu por causa do comportamento perturbador de seu padrasto. Aos 15 anos, após suportar vários episódios de abuso emocional e físico, Julie tomou uma decisão drástica. Ela instalou uma tranca na porta de seu quarto. Este ato de autodefesa foi sua forma de se proteger em um lugar onde deveria ter sido amada e cuidada. O trauma desses anos deixou cicatrizes profundas em Julie, que usava a música como sua única forma de escape. Cada vez que subia ao palco, conseguia esquecer por um momento o caos em que vivia. A adoração do público se tornou uma espécie de refúgio emocional, um lugar onde seu talento e esforço eram reconhecidos e valorizados. No entanto, até mesmo a fama tinha seu lado obscuro. Julie era uma adolescente que lidava com a atenção constante do público e a crítica, enquanto em casa enfrentava o terror de uma família despedaçada. O sucesso continuava chegando, mas as sombras de seu lar não desapareciam. A adolescência de Julie foi uma etapa de crescimento forçado. Enquanto outros jovens de sua idade se preocupavam com os estudos ou com os primeiros amores, ela lutava para proteger sua própria integridade emocional. O teatro e a música eram seus salva-vidas, o único lugar onde podia se sentir livre, mesmo que por um breve momento. A vida em casa não melhorava, mas Julie encontrou em si mesma uma força inesperada. Cada dia era uma batalha entre o dever de sustentar sua família economicamente, uma responsabilidade que assumiu desde muito jovem, e a necessidade de se proteger dos demônios internos de seus pais. No entanto, apesar de tudo, Julie nunca deixou que essas experiências a definissem. Em vez disso, usou sua dor para alimentar sua arte, transformando cada atuação em uma nova. Em uma demonstração de resistência. Número 3. A decolagem no teatro e os primeiros obstáculos. Com apenas 18 anos, Julie Andrews se encontrava no auge de sua carreira teatral, uma posição invejável para qualquer um, mas especialmente notável em uma jovem que havia crescido em meio à adversidade. Neste momento crucial de sua vida, o diretor da produção londrina de The Boy Free viu algo especial nela. Algo que o levou a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre, selecioná-la para o papel principal na versão americana da peça. Julie, emocionada, mas também cheia de incertezas, enfrentava o desafio de se mudar para outro continente, longe de sua família, sua terra e tudo o que conhecia. A oportunidade era imensa, mas o salto para o desconhecido não estava isento de medos. A mudança para os Estados Unidos representava uma mudança radical em sua vida, tanto pessoal quanto profissionalmente.
Julie sabia que precisava provar seu valor em um cenário completamente novo, com um público exigente que não lhe concederia nenhuma indulgência. No entanto, sua dedicação e talento não a deixaram cair, e a jovem atriz se adaptou a este novo ambiente com a graça e profissionalismo que a caracterizavam. Sua participação em The Boyfriend foi um sucesso retumbante. Os críticos a aclamaram e o público americano se rendeu ao seu charme e habilidades no palco. Mas, como se o destino sempre quisesse testar sua força, não demorou muito para que Julie enfrentasse um desafio inesperado. A oportunidade de interpretar um dos papéis mais icônicos no teatro. O de Eliza Doolittle, em My Fair Lady. A oportunidade era boa demais para deixá-la passar. Aos 20 anos, Julie se tornou a atriz mais jovem a interpretar Elise em uma produção profissional. De My Fair Lady, uma peça que já era um sucesso retumbante tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Mas essa conquista veio acompanhada de obstáculos pessoais que fariam até os mais experientes vacilarem. Rex Harrison, o ator escolhido para interpretar Henry Higgins, o coprotagonista masculino da peça, não estava contente com a escolha de Julie para o papel de Eliza. Harrison, já um veterano do teatro e do cinema, não tinha fé na jovem atriz e não escondia isso. Desde o primeiro momento, ele mostrou seu descontentamento e chegou a lançar uma campanha aberta para que a substituíssem, convencido de que Julie não tinha o necessário para levar esse papel à grandeza que ele acreditava que merecia. Isso foi um golpe duro para Julie, que até aquele momento havia enfrentado os desafios com o apoio de seu próprio talento e a admiração do público. Mas agora, sua capacidade de resistir à pressão e às críticas era colocada à prova em um nível completamente novo. Rex Harrison era uma figura poderosa no teatro, e sua rejeição a ela poderia significar o fim de sua carreira antes mesmo de começar. No entanto, o diretor da peça, Moss Hart, viu em Julie o que Harrison não era capaz de ver, seu potencial. Em vez de sucumbir à pressão do ator veterano, Hart tomou Julie sob sua proteção, oferecendo apoio e guiando-a durante o processo de aperfeiçoamento de sua interpretação como Eliza. Hart estava convencido de que a jovem atriz não só podia interpretar o papel, mas que tinha o talento necessário para torná-lo algo memorável. Durante meses de intensos ensaios, Julie trabalhou incansavelmente, aperfeiçoando cada aspecto de sua atuação. Sob a tutela de Hart, a jovem atriz começou a brilhar em seu papel, transformando Eliza Doolittle em um personagem que cativou o público. A perseverança de Julie não só ajudou a superar o ceticismo de Harrison, mas também conquistou o público e os críticos. Todas as noites, o teatro se enchia de aplausos, e a jovem atriz demonstrou que era capaz de enfrentar os desafios mais difíceis e sair vitoriosa. Mas essa experiência não foi apenas uma lição sobre como superar as críticas, mas também sobre a importância de encontrar mentores que acreditem no talento de alguém. Hart, apesar da pressão a que estava submetido, nunca duvidou de Julie. E foi seu apoio inabalável que permitiu que ela florescesse em um dos papéis mais importantes de sua carreira inicial. Esse desafio, longe de enfraquecê-la, a tornou mais forte e mais confiante em suas habilidades, abrindo caminho para seu futuro estrelato. O que poderia ter sido uma das fases mais difíceis de sua carreira, se transformou em uma vitória retumbante. Julie havia demonstrado que não era apenas uma jovem promessa, mas uma atriz com um talento formidável, capaz de enfrentar qualquer adversidade. E embora o caminho para o sucesso não estivesse livre de obstáculos, Julie se manteve firme, mostrando uma determinação que a levaria mais adiante a conquistar não apenas os palcos, mas também o mundo do cinema. Número 4. A traição em My Fair Lady e a ascensão em Hollywood. Apesar do sucesso avassalador que Julie Andrews havia conseguido com My Fair Lady no teatro, o destino tinha preparado um golpe inesperado que abalaria sua vida e sua carreira. Após o sucesso na Broadway e no West End, a adaptação cinematográfica de My Fair Lady era o próximo passo lógico. Julie,
que havia dado vida ao personagem de Eliza Doolittle nas produções teatrais, parecia ser a escolha óbvia para o papel no filme. No entanto, quando chegou o momento de tomar a decisão, o chefe do estúdio, Jack Ward, surpreendeu a todos a optar por Audrey Hepburn para o cobiçado papel. Para muitos, isso foi uma traição que deixou o mundo do entretenimento em choque. Audrey Hepburn, embora fosse uma atriz renomada e muito querida, não tinha a capacidade vocal que o papel de Eliza exigia, enquanto Julie havia feito esse papel seu desde o início. Essa decisão deixou Julie em uma posição difícil. O que deveria ter sido seu grande salto para o cinema foi retirado. E muitos se perguntavam se isso marcaria o fim de seu sonho em Hollywood antes mesmo de começar. No entanto, em um giro irônico do destino, esse golpe acabaria sendo a porta de entrada para uma oportunidade ainda maior e mais mágica. Enquanto My Fair Lady avançava com Hepburn no papel principal, Walt Disney, o visionário criador por trás de alguns dos maiores sucessos do cinema, já tinha os olhos em Julie para um projeto especial, Mary Poppins. Disney estava procurando a atriz perfeita para interpretar a querida Babá Mágica, e quando viu Julie em Camelot, na Broadway, soube que ela era a escolhida. Não importava que ela não fosse uma estrela de cinema naquele momento. Seu carisma e talento eram inegáveis. Mas havia um problema. Julie estava grávida de 4 meses quando Disney a abordou para oferecer o papel. Em vez de rejeitá-la, Disney fez algo que ninguém esperava. Decidiu esperar. As filmagens de Mary Poppins foram adiadas até que Julie desse à luz. Um gesto extraordinário em um Hollywood onde tempo e dinheiro são tudo. Quando Mary Poppins finalmente estreou em 1964, foi um sucesso sem precedentes. O filme encantou audiências de todo o mundo e Julie Andrews, em sua estreia no cinema, tornou-se uma estrela da noite para o dia. Sua interpretação da Babá Mágica não apenas capturou os corações de milhões de pessoas, mas também lhe rendeu o Oscar de melhor atriz. Esse triunfo não foi apenas uma validação de seu talento, mas também uma doce vingança contra aqueles que a desprezaram em My Fair Lady. O mais notável deste capítulo na vida de Julie Andrews é como o destino, que em um momento pareceu pregar-lhe uma peça. Uma má jogada, acabou levando-a a um caminho ainda mais brilhante. Enquanto My Fair Lady teve seu próprio sucesso de bilheteria, foi Mary Poppins que verdadeiramente marcou um antes e um depois na história do cinema, consolidando Julie Andrews como uma das estrelas mais queridas de Hollywood. O duelo nas bilheterias entre My Fair Lady e Mary Poppins não passou despercebido. Enquanto muitos esperavam uma rivalidade amarga entre Audrey Hepburn e Julie Andrews, a realidade foi muito mais gentil. Apesar das circunstâncias, ambas as atrizes mantiveram uma relação de amizade e respeito mútuo, uma demonstração da classe e profissionalismo de ambas. Embora Hepburn tenha tido seu momento de brilho como Eliza na tela, foi Julie quem levou os maiores honores naquele ano, não apenas com o Oscar, mas também com o Globo de Ouro. Em vez de ficar presa no que poderia ter sido uma derrota, Julie Andrews se elevou acima das circunstâncias e demonstrou que, às vezes, o que parece um revés pode ser, na verdade, o começo de algo muito maior. Com Mary Poppins, Julie não apenas conquistou Hollywood, mas também ganhou o amor e a admiração de audiências de todo o mundo, um amor que perdurou ao longo das décadas. Número 5. A Noviça Rebelde. Tensão, magia e a amizade inesperada. Após o sucesso avassalador de Mary Poppins, Julie Andrews se encontrou novamente no centro das atenções mundiais. Em 1965, ele estrelou A Noviça Rebelde, conhecido em espanhol como É Riso e Lágrimas, um filme que não só consolidaria seu status de estrela de cinema, mas também se tornaria um dos musicais mais icônicos de todos os tempos. No entanto, o que muitos não sabem é que, por trás das câmeras, as filmagens do filme foram marcadas por tensões entre Julie e seu coprotagonista, Christopher Plummer. Plummer, já um ator reconhecido no âmbito teatral e cinematográfico, não via com bons olhos Julie Andrews no início das filmagens.
Talvez ele sentisse que a imagem de Julie como Miss Disney, uma espécie de símbolo de inocência perfeita após sua interpretação de Mary Poppins, era doce demais para o seu gosto. Em mais de uma ocasião, Plumer chegou a se referir a ela como Miss Disney em tom depreciativo, o que sem dúvida fez com que as primeiras interações entre ambos fossem um tanto desconfortáveis. Além disso, Plumer via a noviça rebelde como um projeto que, segundo suas próprias palavras, era sentimental demais. Apesar desse começo complicado, Julie nunca permitiu que esses comentários a afetassem. Com seu habitual profissionalismo, ela se concentrou em seu trabalho e no que sabia fazer de melhor, atuar e cantar com todo o coração. Plumer, por outro lado, continuava lutando com a ideia de protagonizar um musical familiar que, segundo ele, era doce demais para o seu estilo. No entanto, com o tempo, algo mudou. À medida que as filmagens avançavam e os dias se transformavam em semanas, Plumer começou a ver Julie de maneira diferente. O que inicialmente foi uma relação marcada pelo desconforto e desdém, pouco a pouco se transformou em uma amizade genuína. Plumer começou a respeitar o profissionalismo e o talento de Julie, reconhecendo que por trás daquela imagem de perfeição havia uma atriz incrivelmente talentosa e uma pessoa com uma profunda integridade. Durante os longos dias de filmagem, começaram a passar mais tempo juntos fora das câmeras, compartilhando conversas sobre a vida, a arte e o cinema. O que inicialmente foi uma relação tensa, transformou-se em uma das amizades mais duradouras e apreciadas na vida de ambos. Na tela, a química entre Julie e Christopher era palpável. Sua interpretação da noviça Mary do Capitão Von Trapp criou uma dinâmica que cativou audiências ao redor do mundo. O filme foi um sucesso retumbante e as críticas não demoraram a apontar a magia que ambos os atores conseguiram criar na tela. No entanto, por trás dessa magia, havia um processo de reconciliação pessoal que só eles conheciam. Ao longo dos anos, Julie e Christopher mantiveram uma amizade profunda. Frequentemente, eles se reuniam para relembrar os momentos das filmagens, rindo das tensões iniciais e celebrando o sucesso do filme que, inesperadamente, marcou a carreira de ambos. Em mais de uma ocasião, Plumer admitiu que havia sido injusto no início e que subestimou Julie Andrews. Mas, como a vida costuma ser irônica, foi justamente esse projeto, que ele havia considerado doce demais, que lhe deu uma das amizades mais significativas de sua vida. A magia de sorrisos e lágrimas não residia apenas na música e nas paisagens alpinas, mas também na transformação por trás das câmeras. Julie Andrews, com sua doçura e profissionalismo, demonstrou que seu talento ia muito além da imagem estereotipada que alguns, como Plumer, haviam querido impor a ela. A Noviça Rebelde se tornou um dos filmes mais queridos da história do cinema, e em parte foi graças a essa química autêntica que nasceu entre dois atores que, inicialmente, pareciam estar destinados a se chocar. Para Julie, a Noviça Rebelde, e que a consolidou como uma das atrizes mais versáteis e queridas de sua geração. Sua interpretação de Mary, uma jovem que desafia as normas para seguir seu coração, ressoou profundamente com as audiências de todo o mundo. E embora a filmagem não tenha sido isenta de dificuldades, a experiência foi, no final, enriquecedora, tanto pessoal quanto profissionalmente. O filme não foi apenas um sucesso de bilheteria, mas também ganhou múltiplos prêmios, incluindo o Oscar de melhor filme. Para Julie, foi outro marco em uma carreira que continuava a ascender, e para Plumer, foi uma oportunidade de deixar de lado seus preconceitos e abraçar um projeto que, no final, lhe trouxe tanto sucesso quanto satisfação pessoal. Anos depois, Julie e Christopher ainda falavam com carinho daqueles dias de filmagem nos Alpes, sabendo que, embora a jornada tivesse começado com tensões, terminou em uma amizade que duraria para sempre. Número 6. O romance com Tony Walton.
amor, arte e coração partido. Por trás da imagem pública de sucesso, glamour e fama, a vida amorosa de Julie Andrews foi marcada por profundas emoções, altos e baixos, e decisões difíceis. Seu relacionamento com Tony Walton, um talentoso designer de cenografia britânico, começou de maneira encantadora, quase saída de um conto de fadas. Eles se conheceram quando Julie tinha apenas 12 anos e participava de uma produção de pantomima natalina chamada Dunkt. Tony, fascinado pela jovem atriz, ficou impressionado com seu talento, e desde então começaram uma amizade que lentamente se transformou em um romance. Durante anos, compartilharam não apenas sua paixão pelo teatro e pelas artes, mas também seus sonhos e aspirações. Walton, com seu incrível olho para o design e o detalhe, tornou-se uma figura-chave no desenvolvimento artístico de Julie. Sua colaboração foi muito além do sentimental. Trabalharam juntos em vários projetos, sendo um dos mais destacados o design dos cenários para Mary Poppins, o filme que catapultou Julie ao estrelato mundial. Para ambos, combinar seu amor pelas artes com seu relacionamento pessoal foi uma experiência enriquecedora e emocionante. Em 1959, Julie e Tony se casaram em uma cerimônia íntima. Seu casamento foi um grande desastre. Foi um símbolo da união de duas almas criativas, e sua vida juntos foi marcada por uma profunda cumplicidade artística. Pareciam ter tudo: sucesso, talento e amor. Mas, à medida que os anos passavam, as tensões começaram a surgir, principalmente devido às crescentes demandas de suas respectivas carreiras. A carreira de Julie decolava a um ritmo vertiginoso, levando-a a diferentes partes do mundo e afastando-a fisicamente de seu marido por longos períodos de tempo. As longas jornadas de filmagem e as constantes turnês fizeram com que a distância entre ambos se ampliasse não só geograficamente, mas também emocionalmente. O casamento, que no início parecia perfeito, começou a se rachar sob a pressão das exigências profissionais e a falta de tempo para nutrir o relacionamento. O mais admirável dessa história é como, mesmo em meio à separação, ambos continuaram se apoiando profissionalmente. Tony continuou colaborando em projetos relacionados ao cinema e ao teatro, e embora seus caminhos românticos se separassem, seu vínculo artístico permaneceu intacto. Para Julie, o divórcio foi uma experiência dolorosa, mas também uma lição sobre resiliência e a capacidade de seguir em frente. Anos depois, quando olhava para trás, Julie falava de Tony com carinho e respeito. O homem que tinha sido seu primeiro grande amor e com quem havia compartilhado tantos momentos criativos, continuava ocupando um lugar especial em sua vida, embora já não estivessem juntos como casal. O fim do seu casamento não significou o fim do seu vínculo. E em muitas entrevistas, Julie destacava a importância de sua amizade com Tony, ressaltando que, apesar de tudo, continuavam sendo parte importante na vida um do outro. O casamento de Julie Andrews e Tony Walton é uma dessas histórias de amor que, embora não tenha tido um final feliz em termos românticos, deixou uma marca profunda e duradoura na vida de ambos. Para Julie, foi uma etapa crucial de sua vida, uma na qual aprendeu sobre o amor, o sacrifício e a importância de seguir em frente, mesmo quando as coisas não saem como se espera. E embora seu casamento tenha terminado, sua capacidade de encontrar beleza nos momentos mais difíceis é algo que sempre a caracterizou, tanto em sua vida pessoal quanto em sua carreira artística. Número 7. O encontro com Blake Edwards. Amor, risos e escuridão. Após o doloroso fim de seu casamento com Tony Walton, a vida de Julie Andrews tomou um novo rumo quando conheceu aquele que seria seu segundo grande amor, o cineasta Blake Edwards. Sua história de amor começou de uma maneira que parecia a saída de uma comédia romântica. Era no final dos anos 50, e Julie estava no consultório de seu terapeuta. De forma casual,
Blake Edwards, um talentoso diretor que havia trabalhado em filmes icônicos como Bonequinha de Luxo, também frequentava o mesmo lugar para suas sessões de terapia. Embora naquele momento não soubessem, esse encontro casual seria o início de um relacionamento que duraria mais de 40 anos. A forma como se conheceram foi quase cinematográfica. Enquanto Julie chegava ao escritório em seu carro, Blake estava saindo do prédio. Seus carros ficaram estacionados lado a lado, e após alguns encontros semelhantes nas semanas seguintes, Blake finalmente quebrou o gelo da maneira mais encantadora possível. Abaixando a janela de seu carro, ele perguntou a Julie: "Você está indo para onde eu acabei de chegar?" Uma pergunta simples, mas com um toque de intriga que capturou a atenção de Julie e a fez rir. Assim começou o relacionamento deles, com uma mistura de curiosidade e humor, um prelúdio perfeito para o que seria uma história de amor cheia de risadas, desafio e conexões profundas. À medida que o relacionamento avançava, Julie e Blake descobriram que compartilhavam muito mais do que simples encontros casuais. Ambos tinham um profundo amor pela arte e pelo cinema, e gostavam de passar tempo juntos explorando diferentes projetos criativos. Blake, com sua sagacidade e criatividade, era o complemento perfeito para a graça e o talento de Julie. Em 1969, decidiram se casar, consolidando seu relacionamento em uma união que, apesar das dificuldades que enfrentariam nos anos seguintes, perduraria por mais de 4 décadas. No entanto, nem tudo foi um mar de rosas em seu relacionamento. Apesar de ser conhecido por seu humor e criatividade, Blake Edwards também lutava com episódios de depressão e ansiedade, o que às vezes criava tensões em sua vida pessoal. Esses momentos sombrios eram difíceis de lidar, tanto para Blake quanto para Julie. Apesar de seu caráter alegre e seu espírito resiliente, Julie se viu lidando com os efeitos da doença mental de seu marido, o que colocava à prova sua força emocional. Ainda assim, ela se manteve ao seu lado, enfrentando cada desafio com a mesma determinação e compaixão que a haviam caracterizado ao longo de sua vida. O que tornava seu relacionamento tão único era a mistura de humor e vulnerabilidade que compartilhavam. Frequentemente, Blake usava o humor para lidar com suas lutas internas, e Julie, com sua doçura e compreensão, sabia exatamente como apoiá-lo. Juntos, enfrentaram os altos e baixos da vida em Hollywood. Um dos aspectos mais fascinantes de seu relacionamento foi a maneira como Julie e Blake colaboraram no âmbito profissional. Blake dirigiu vários filmes nos quais Julie protagonizou, como Darling Lily, 1970, e Vitor Vitória, 1982, sendo este último um dos filmes mais icônicos na carreira de ambos. O filme não foi apenas um sucesso de bilheteria, mas também demonstrou o incrível alcance de atuação de Julie, capaz de interpretar papéis cômicos e dramáticos com a mesma maestria. Blake, por sua vez, soube como extrair o melhor de Julie, tanto como atriz quanto como pessoa, e sua colaboração artística foi um reflexo da profunda conexão que compartilhavam em sua vida pessoal. No entanto, a vida nem sempre foi fácil para o casal. Houve momentos em que Blake se isolava, e Julie, com seu amor e paciência inabaláveis, permaneceu ao seu lado, apoiando-o a cada passo do caminho. Para ela, o compromisso não era apenas uma palavra, mas uma promessa que estava disposta a cumprir, mesmo nos momentos mais difíceis. Número 8. A perda da voz. O maior desafio de Julie. No auge de sua carreira, quando Julie Andrews era conhecida não apenas por seu talento como atriz, mas também por sua extraordinária voz, a vida lhe apresentou um dos desafios mais difíceis que jamais poderia ter imaginado. A perda de sua habilidade de cantar, a voz que havia cativado milhões de pessoas ao redor do mundo, desde os palcos do West End até as grandes telas de Hollywood, foi colocada em risco por uma cirurgia mal executada que mudaria sua vida para sempre. Tudo começou nos anos 90,
Quando Julie começou a experimentar problemas com sua garganta, seu inconfundível alcance vocal, que a havia tornado famosa em musicais como A Noviça Rebelde e Mary Poppins, começou a falhar. Preocupada com sua saúde vocal, decidiu se submeter a uma operação nas cordas vocais em 1997, com a esperança de solucionar o problema e recuperar a plenitude de sua voz. O que deveria ser um procedimento de rotina se transformou em um pesadelo. Durante a operação, algo deu errado. E as cordas vocais de Julie ficaram danificadas de maneira irreversível. Ao acordar da cirurgia, ela se deparou com a devastadora realidade. Sua voz havia mudado drasticamente e ela já não conseguia alcançar as notas que antes atingia com tanta facilidade. Para uma mulher cuja vida estava tão entrelaçada com a música, perder sua voz foi como perder uma parte fundamental de si mesma. A notícia foi um golpe devastador, não apenas para Julie, mas para milhões de admiradores que a haviam seguido ao longo dos anos. A mulher que havia dado vida a personagens tão icônicos com seu talento vocal, agora enfrentava a dura realidade de não poder mais cantar como antes. Para Julie, a dor foi dupla. Ela não apenas perdia uma de suas maiores paixões, mas também uma parte de sua identidade artística. Por muito tempo, Julie lutou com essa nova realidade. Houve momentos de profunda tristeza, em que sentia que sua carreira havia terminado abruptamente. Para alguém que havia vivido tanto no palco, a ideia de não poder voltar a cantar era difícil de aceitar. No entanto, em vez de sucumbir à dor, Julie decidiu se reinventar. Embora não pudesse mais cantar como antes, seu amor pela arte e pela atuação permanecia intacto e ela encontrou novas maneiras de se expressar. Julie começou a se dedicar a outros projetos criativos. Ela escreveu livros, incluindo uma série de memórias e livros infantis que foram muito bem recebidos. Além disso, continuou trabalhando como atriz em projetos que não exigiam cantar, demonstrando que seu talento ia muito além de sua voz. Sempre tendo sido uma parte essencial de sua vida, Julie encontrou uma nova forma de se conectar com seu público, desta vez através da palavra escrita e sua presença na tela. O dano à sua voz não significou o fim de sua carreira, mas o começo de uma nova etapa na qual Julie mostrou ao mundo sua resiliência e capacidade de adaptação. Embora a dor de perder sua voz nunca tenha desaparecido completamente, ela encontrou consolo no amor de sua família, seus amigos e seus seguidores, que continuaram a apoiá-la em cada passo de seu caminho. O que muitos acreditavam que seria o fim da carreira de Julie Andrews, se transformou em um testemunho de sua força. A vida tirou sua voz, mas não seu espírito, e embora o canto não fizesse mais parte de sua vida, Julie continuou brilhando com a mesma luz que a havia transformado em uma estrela desde a infância. O público, que a admirou por décadas, continuou a admirá-la, não apenas por seu talento, mas por sua capacidade de enfrentar a adversidade com graça e dignidade.